Olá, sejam bem-vindos ao canal Leble Carioca mais uma vez. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje iremos ver quais são os elementos que a gente precisa para elaborar qualquer tipo de pão. E a primeira coisa que a gente precisa ter é algum tipo de recipiente, seja ele um de plástico com a sua tampa, como assim também uma tigela de aço inox. Inox porque é melhor porque não reage com a massa. E no caso de que fosse uma tigela, a gente pode cobrir com isso aqui. Já falando dos ingredientes próprios do pão, o principal ingrediente do pão é a farinha. Essa é uma farinha que a gente consegue no supermercado, como tantas outras. São farinhas de trigo, brancas e... Infelizmente para a gente, elas apenas trazem um quadradinho com a informação nutricional, mas não trazem o detalhe e as características técnicas da farinha. Então a gente tem que fazer tentativa para ver qual é a mistura ideal com água para que a farinha e o pão fiquem no ponto ótimo. Também conseguimos aqui no Brasil farinhas de origem francesa, importadas obviamente, também italianas, e elas sim têm o detalhe técnico do tipo de farinha que elas são. E o próximo elemento que a gente tem e que precisa é água. A água pode ser mineral, pode ser água filtrada, e a gente vai usar dentro do preparo do pão a água que a gente bebe. A água da torneira sem filtrar realmente não é a melhor opção para fazer um pão, porque ela tem bastante cloro e esse cloro atrapalha muito no processo de fermentação. Então, idealmente, uma água filtrada, e se a gente tiver água mineral, pode ser água mineral também. O terceiro elemento que a gente mencionou no vídeo de processo de elaboração de um pão é o sal. O sal ele é um regulador da velocidade de fermentação do pão, e a gente precisa usar ele numa proporção certa para cada pão. O quarto elemento é um tipo de fermento. Existem três tipos de fermentos: o natural, conhecido como levain, biga, sourdough, que a gente não está, por sinal, mostrando hoje aqui. Existem fermentos biológicos, que eles podem ser numa apresentação seca, ou também fermento biológico fresco. E dentro desse pacotinho normalmente aparecem 4 tabletes de 15 gramas cada do fresco. Existe uma proporção, se vocês olharem, é bem mais leve que esse daí. Existe uma proporção entre o biológico seco e o biológico fresco. E é que por 1 grama desse aqui, a gente precisa usar 3 desse aqui. Sim? Então, com esses 4 elementos a gente vai passar a elaborar o pão. A próxima coisa que a gente precisa é, sem dúvidas, e vale a pena fazer um pequeno investimento, é comprar uma balança. Uma balança como essas aqui, ou parecidas, ou semelhantes, elas vão desde 1 grama até 5 quilos, e o custo delas é bem baixo, normalmente menos do que a gente paga na conta do celular por mês. A gente precisa ter isso para saber exatamente quanto estamos colocando de farinha e quanto estamos colocando de água e quanto estamos colocando também de sal. Vale a pena fazer um investimento com isso, e aí a gente sabe que a fórmula que vamos utilizar sempre vão ficar iguais. A próxima coisa que a gente precisa ter é como medir o tempo. Para medir o tempo a gente pode utilizar o nosso celular, que tem algum aplicativo dentro. Tem esses timers que ele vem com um alarme, são corda, normalmente vendidas na mesma loja que vendem as balanças. E isso aí é bem barato. E se não, existem esses aqui que são digitais, e também são outra opção. Esses aqui, ele tem um imã que gruda na geladeira, então a gente nunca vai perder ele. Também é outra opção, é um pouquinho mais caro. Uma coisa que também é importante na elaboração do pão é conhecer a temperatura da massa. Quando a massa está pronta,
Idealmente, antes de fermentar, ela vai estar numa temperatura que, dependendo do tipo de massa, vai estar entre 24 graus até 27, 28. Para isso precisaríamos de um termômetro. O termômetro já é um instrumento um pouquinho mais caro. Existem um que são de palito para enfiar dentro da massa, e existem também esses aqui que são infravermelhos, e eles medem só a parte exterior da massa. Dá para ver aí? E são bem precisos. Isso aqui já é um pouquinho mais caro, mas se a gente tiver a oportunidade de comprar um, vale a pena. Dependendo do tipo de pão que a gente for fazer, precisamos cortar ele por cima. E para isso, a melhor coisa é utilizar a nossa velha querida navalha assim, né? da Gillette. Mas para a gente não segurar diretamente ela, podemos comprar um cabinho. Esse aqui é de plástico, existem outros que são de madeira. Então a gente segurando isso, cortamos o pão e a gente não se machuca. E ele vem com uma tampinha para cobrir e não se cortar enquanto a gente não está utilizando ele. Como uma coisa opcional, e principalmente se a gente vai trabalhar com fermento seco, existe uma balança que é para pesos pequenos. Uma balança desse tipo, ela é um pouquinho mais cara que essa daqui, mas ela é bem precisa. Então, por exemplo, se a gente precisa de 0,5 gramas de fermento, isso aqui vai dar a possibilidade de medir exatamente. Essa daqui já não. Mas isso aqui realmente é opcional. Se bem a gente vai elaborar pães e a maioria deles a gente vai fabricar na mão, quando a gente começar a incorporar manteiga em quantidade e ovo dentro das massas dos pães, fica um pouquinho mais complicado fazer na mão. Dá para fazer sim, mas se a gente tiver um aparelho do tipo de um KitchenAid com um gancho para amassar pão, o trabalho fica bem mais simplificado. Bom, são esses aqui quase todos os elementos, e está faltando um elemento que aqui não aparece, mas que está sempre presente na elaboração do pão, e que é a paciência. Tem pessoas que falam que paciência é pão com ciência, e realmente a gente vai precisar de bastante paciência para fazer os nossos pães. Eles vão demorar no mínimo 10, 11, 12 horas, e normalmente vão ser de um dia para outro. Então, todos os nossos pães, para eles ficarem bons, vão precisar de bastantes horas. Não tem outra maneira do pão ficar bom. São esses aqui, então, os elementos mínimos para encarar a produção e manufatura de qualquer pão. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, onde já começaremos a elaborar o primeiro pão, que é um pão clássico da panificação francesa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.